Olá, gente querida, estamos iniciando mais uma semana, fortalecidos na graça de Deus, que Ele esteja conosco ao longo dela. Essa semana na qual estamos chegando ao final do terceiro trimestre do ano. Hoje faltam 95 anos para 2020 acabar. Ninguém esquecerá tão cedo deste ano, e ele entrará para a história da humanidade. Será lembrado para sempre como o ano em que o mundo parou. Pasmo diante do poder de destruição causado por um vírus. Parece que bactérias e vírus se tornarão os nossos maiores inimigos daqui por diante. Já vínhamos travando lutas homéricas contra o poder de destruição cada vez maior das bactérias, as tais superbactérias, como são chamadas, resistentes aos mais poderosos antibióticos, capazes de destruir rapidamente o organismo humano, sem encontrar muita resistência contra aquilo que nós podemos usar como armas. Desta vez foi um vírus chamado de Covid-19. Enquanto, por um lado, criamos um bem-estar e uma longevidade jamais vistos na história da humanidade, descontando, é claro, aqueles dias dos super longevos do Gênesis, mas aquilo que nós conhecemos recebe hoje um contra-ataque articulado nos bastidores, uma sinistra articulação entre vírus e bactérias que remonta e se articula nas trincheiras mais tenebrosas da existência. Elas não se rendem a esta vitória humana, ao triunfo da penicilina, das vacinas, dos antibióticos. Se organizam no seu contra-ataque para nos derrubar e nos destruir, sob a suspeita de que muitas vezes podem receber uma ajudinha humana, pois podem se tornar grandes e poderosas armas na luta por poder e domínio. Lutas estas movidas geralmente pela ganância e pela cobiça do ser humano. Lutas que não são travadas só por governos, como também por grandes corporações, por grupos movidos por interesses econômicos ou ideológicos. Estas guerras, que hoje são travadas mais em laboratórios e nas bolsas de valores do que nos campos e nas ruas, nas trincheiras como antigamente. E suas vítimas? Estas continuam sendo os indivíduos, pessoas de carne e osso, que só queriam viver, ter uma vidinha normal, seguir em frente com o seu emprego, a sua família, seus amigos. E no caso atual, as vítimas foram os idosos, na sua absoluta maioria. Como eles poderiam se defender nos asilos, nas casas geriátricas, quietinhos em suas casas, se nem sequer nunca tinham ouvido falar de Wuhan, na China, de Covid-19? Tanta gente indefesa, tantas famílias que agora precisam lidar com este duro golpe. E qual será o próximo? De onde virá? Surgirá por causa de uma reação natural, em consequência daquilo que o nosso estilo de vida impõe ao planeta? Ou será fruto de razões mais torpes e sujas que possam existir na mente de grupos e pessoas? Hoje, ao meditarmos no Salmo 7, nosso salmo do dia, vejo Davi mais uma vez em luta contra os mais diversos inimigos, contra os seus perseguidores, que constantemente o assediavam. E mais uma vez ele se refugia em Deus para salvar a sua pele. Ele se esconde em Deus, busca a sua orientação
entra no seu santuário para saber o que fazer. Aqui estou eu, diz ele, de joelhos em teu santuário, aguardando a tua orientação para atravessar seguro as linhas inimigas. A vida humana é essa vida de lutas e batalhas. Estamos constantemente em guerra. Uma vida de plena paz, de tranquilidade total, sem crises, ela é inexistente. Mesmo Jesus, quando diz que ele veio nos dar uma paz profunda, plena, nos fala que essa paz é diferente da que o mundo nos promete. Porque é uma paz interior, duradoura e presente mesmo em meio aos conflitos e às lutas de cada dia. A paz que excede ao nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo na sua carta à comunidade da cidade grega de Filipos. Gente, há 3 fontes de conflitos que precisamos identificar para sabermos o que fazer e como agir ou reagir diante delas de uma forma adequada. Os cristãos mais antigos diziam que elas vêm do mundo, da carne e do diabo. Colocando de outra maneira, podemos dizer que há uma fonte de conflitos externa a nós. Ela vem de uma infinidade de coisas que este mundo produz. Coisas que têm a sua fonte na inveja, na cobiça ou no medo. Ou que têm a sua fonte no sistema de crenças e valores que constitui o arcabouço da nossa vida em sociedade. Este é o tipo de conflito do qual o salmista estava falando. Mas há também conflitos oriundos na guerra espiritual, na qual nós todos estamos envolvidos. As pessoas ignoram cada vez mais, na medida em que este mundo vai se tornando totalmente materialista. E apesar de haver um renovado interesse pelas coisas espirituais, no dia a dia, as pessoas estão cativas e condicionadas pela matéria, pelas coisas visíveis, pelo que conseguem ver e pegar. E desta maneira nem percebem que seus conflitos podem ter sim uma razão espiritual, que a sua guerra não é contra o outro. A razão dos seus dilemas e a causa de muitas das suas angústias é espiritual. E esta afeta e se manifesta no emocional e no material também. A ausência de Deus nos deixa completamente à mercê destas forças espirituais que operam neste mundo. E por fim, a terceira fonte de conflitos está em nós mesmos, em nossas mentes e corações. Enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Já escrevia o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 9. E logo ele responde: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por isso, Davi também lembra neste salmo que o justo é estabelecido por aquele que sonda a mente e o coração das pessoas. Submetermos o nosso coração e a nossa mente ao escrutínio de Deus e da sua palavra é o princípio de toda a vitória. Quando deixamos que Ele nos guie, que a sua palavra nos direcione, nosso pensar, nosso agir, nós vamos nos capacitando para vencer. Quando firmarmos os nossos pés nos valores de Deus e do seu reino, estaremos prontos para enfrentar todas as batalhas, também as exteriores. Saberemos nos defender dos ataques do inimigo, seja ele o diabo, ou seja ele o poder e as forças deste mundo. Saberemos identificar de onde surgem os conflitos e por isso vamos lidar melhor com eles, fazendo sempre de Deus o nosso escudo e tomando as armas da verdade, da justiça e da retidão. E assim nada vai nos derrotar. Seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama.
e para sempre renderemos graças ao Deus eterno, segundo a sua justiça, e cantaremos louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que assim seja. Até amanhã. Um forte abraço.